sentir o brilho, a força em você. Um mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, Energia vital, estamos ao vivo, Brasil, mundo. Seja bem-vindo ao programa Antes do Médico. Eu, Charlene Cicron, com você toda sexta-feira, a gente assim, ó, juntinhos, aqui falando sobre saúde. E o tema de hoje, nós falamos na semana passada, tivemos a entrevista com o Dr. Rodrigo 25, falamos sobre Alzheimer, vários comentários, vários compartilhamentos, e claro que a gente vai continuar com esse tema. Vamos falar sobre Alzheimer pela visão ancestral. O que será que, de repente, os seus padrões de pensamento, os seus hábitos mentais, comportamentais, podem estar relacionados a essa doença neurodegenerativa e também a inúmeras outras doenças? Mas, antes de trazer esse nosso convidado aqui para a nave da saúde integrativa, eu quero colocar na tela. Coloca para mim, Youssef, por favor, esse comentário da Maria. Gente, Maria Margarida da Cunha, um beijo para você, muito obrigada pela sua participação. É por causa de comentários como esse que eu fico aqui cumprindo o meu propósito. Lá no sertão do Pernambuco, a mais de 800 quilômetros de distância, procurando onde faz o detox, fez um comentário maravilhoso. Quero agradecer também a todos os comentários que vocês fazem nos vídeos. Isso é essencial. A força de vocês que faz esse programa crescer e faz a gente ter aqui autoestima e alegria de cumprir esse grande propósito. E Maria, profetizo na sua vida, você vai vir em São Paulo, no Before the Doctor, fazer um detox e eu vou te esperar. Vou te esperar, viu? Obrigada pela sua participação. E o que eu mais quero é que esse programa possa levar os 4 lugares do mundo. Em breve a gente vai conseguir traduzir ele para várias línguas e a gente mostrar que no Brasil estão os melhores profissionais da saúde integrativa. E você está preparado para decolar na nave? Aperte o cinto, porque hoje esse piloto, ele é fera. Esse piloto é PhD em medicina tradicional chinesa. Vem para a nave, doutor Leandro Reck Gêmeo. Decola! Opa. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Por favor, sente à vontade, fica aqui que nós temos muito para falar. Vamos lá. Estamos ao vivo no canal do YouTube, @Antes do Médico. Se você tem a sua pergunta, já aproveita e manda logo. Eu vou acompanhar aqui, a Gabi também vai olhar o meu retorno, se está tudo ok. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu já sou, para quem não sabe, eu sou aluna do Leandro, tenho formação em fisiognomia, e ele fala muito da bioconexão. E antes de falar do tema de Alzheimer, fala um pouquinho da sua formação, porque você tem doutorado e PhD em medicina tradicional chinesa, né? Tá, vamos lá. Então, na verdade, o título de doutor vem da WFAS. Uhum. Né? A WFAS é uma entidade chinesa que é reconhecida pela OMS. Então, várias pessoas fazem esse curso e recebem esse título de doutor em medicina chinesa. Né? E o PhD é de reconhecimento pelo trabalho da biometafísica. Então, é uma universidade dos Estados Unidos que reconheceu o trabalho relacionado ao rosto, e aí veio esse título de PhD. Né? Assim, o Leandro tem o título, mas ele não gosta que fica chamando ele de Dr. Leandro, tá? Inclusive, foi tema de pauta, porque eu acho que quando a gente começa a chegar num nível assim, você fala, não quero, esses títulos não me importam mais, e o Leandro aqui é prova disso, porque muito mais do que o título é exatamente o ser humano e o que os padrões mentais. E vamos falar sobre Alzheimer. Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente sabe que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, são diversos padrões físicos que podem levar a essa doença. Como eu comentei no início do programa, o Dr. Rodrigo falou exatamente sobre as questões da boca. Como que a visão ancestral trata essa doença neurodegenerativa? Tá, vamos lá. Primeiro nós temos que entender o funcionamento, para a gente conseguir fazer uma analogia. Uma analogia entre o que a ciência moderna fala e uma analogia entre a medicina oriental, que fala de energia, e o padrão consciencial. Né? Porque, na verdade, quando nós falamos em qualquer tipo de enfermidade, o padrão consciencial é a chave. Porque nada se materializa em qualquer parte do corpo sem um padrão de consciência. Por isso que eu gosto de falar muito que o ser humano ele é um ser reagente. Ele reage
a ambientes, ele reage a informações, ele está o tempo inteiro reagindo. E conforme eu reajo, é onde vamos por assim, como o ocidental chama, né, vai somatizando diversas enfermidades. Agora, se a gente olhar o que o oriental, na verdade, falava lá atrás, eles associam muito qualquer desarmonia mental com energia renal. Né? Por quê? Porque quando nós falamos em rim aqui, eu não estou falando em rim órgão. O rim, dentro do conceito oriental, ele tem o quê? Ele tem diversas conexões. E uma das grandes conexões é que o oriental fala assim, ele nutre o mar da água. Então, o que é nutrir o mar da água? É o rim que nutre todo o seu encéfalo, toda a sua memória, tudo isso daí. Então, quando existe uma desarmonia energética renal, é muito comum ter problemas que pode ser Alzheimer ou problemas simples de falta de memória ou várias coisas relacionadas ao nosso encéfalo, né? Mas isso falando a nível energético. Tá. Agora, nós temos que associar ele a outro, temos que entender isso aqui com um pouquinho mais de profundidade. Então, nós sabemos hoje, acredito até que o Rodrigo falou, o Dr. Rodrigo, para quem não conhece, acho que a maioria aí conhece, é uma autoridade aí na odontologia integrativa e biológica, né? Então mostra muito uma relação dos dentes também com meridianos, com conceitos da medicina oriental, não é isso? Isso. Mas vamos lá, vamos entender o seguinte. Dentro do conceito ocidental, existem algumas proteínas que acabam atrapalhando as conexões dos neurônios. Tá? Então, o que acontece? Nós temos lá a beta-amiloide, como que ela funciona? Por que eu quero falar disso? Porque a gente entendendo como que isso aí funciona, a gente consegue entender padrões mentais, que pode estar desenvolvendo isso. Então, essa beta-amiloide, na verdade, ela vai tendo cortes nessa proteína, e quando isso aí é harmônico, as nossas conexões vão estar normais, vai estar funcionando tudo bem. Agora, quando esses cortes começam a ser longos demais, eles começam a se acumular. Então, eles começam a se acumular por fora dos nossos axônios. Então, o que acontece? Começa a gerar placas. E essas placas começam um engruvinhamento, vamos usar esse termo. E o que isso faz? Isso começa a impedir que a energia, que a informação passe. Se a informação, a energia, a nutrição não passa, o que acontece? Vai necrosando. Então, vai tendo a morte dos axônios, dessas conexões em função disso. Então, olha, por que eu falei disso? Porque eu falei que dependendo dos cortes dessa proteína, ela vai se aglomerando. Confusão, tá? Agora, existe uma outra proteína que também influencia muito na verdade, ela que está relacionada à saúde dos neurônios, que é a proteína Tau. Não sei se já ouviram falar. Sim. Olha que legal. Tau, no Oriente, fala de um conceito filosófico, e aqui nós temos uma proteína Tau. Enquanto a beta-amiloide ela age por fora, a proteína Tau, olha que interessante, vamos imaginar que isso aqui é um neurônio, aqui estão as suas perninhas, e dentro disso nós temos microtúbulos. Essa proteína Tau, ela é responsável como se fosse um trilho de trem. Então vamos imaginar que aqui está o trilho do trem. Quando esse trilho está normal, a informação, os nutrientes vêm e tem toda uma comunicação perfeita. Só que quando existe um desligamento, principalmente do gene JUSP22, isso aí começa também a ter confusão. Então, aqueles trilhos que deveriam estar harmônicos, levando a informação de uma forma... Eles começam... Imagina que é um trilho de trem, as madeirinhas foram saindo. Então, o trem está vindo, o que acontece? Não pode passar. Então, nem informações e nem nutrientes também conseguem chegar no objetivo final. Então, enquanto uma age por fora, a outra age por dentro. Okay. Então, são praticamente as duas proteínas principais relacionadas. Mas por que eu estou associando? Porque nós falamos aqui em confusão. Então, quando existe uma confusão mental, é comum mandar uma informação onde gere confusões internas. Entendeu? Então, agora, que tipo de confusão? É muito comum a gente observar pessoas com Alzheimer e ver que elas têm muita frustração. Tanto é que tem uma pesquisa que foi feita, eu não lembro o número de pessoas, não foi 600, 700, não lembro bem,
que foi feito com freiras de Notre Dame. Não sei se vocês já viram essa pesquisa. Não. Né? E foi uma pesquisa até da biografia da vida delas. Então eles pegaram essas 600 freiras, pesquisaram o que elas escreviam no diário pessoal delas. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Todas que via problema em tudo, hoje você vai que porcaria, tá chovendo, não sei o que, critica tudo, tem problema com tudo, eram as que tinham mais tendência a Alzheimer. E todas que o diário era tudo, tá chovendo, que bom, vai nutrir as plantinhas, sempre uma visão positiva, eram as mais saudáveis. Então, uma pesquisa muito legal, é do doutor, não lembro o nome, se é Strauber, alguma coisa assim. Então, fala sobre essas 600 freiras que foram pesquisadas. E isso mostra o quê? O conflito. Então, quanto mais eu tenho conflito interno, quanto mais eu tenho frustrações, mais tendência à confusão. Se eu tenho confusão em tudo, é comum que haja um desligamento, principalmente aí do JUSP22, que é o gene responsável por essa, principalmente pela proteína tal, de manter o seu fluxo constante e acaba gerando esse aglomeramento e a confusão lá das proteínas que acaba não passando informação. Então acaba gerando a necrose, né? Tá. E como que o hábito mental e o comportamento de mente ou de fala pode resultar na alteração desses genes, na alteração dessas proteínas? Então, você vê que o ser humano ele é completamente programado, né? Nós somos um computadorzinho. E cada um de nós, eu, você, as pessoas que estão assistindo, foi programado de uma forma diferente. E essa forma como nós somos programados fez com que cada pessoa reaja de uma forma diferente. E é aí que a gente entra, no conceito da medicina oriental, vamos entrar assim, porque não é, se eu associar de uma forma básica, eu vou falar, trata a energia do rim que vai melhorar, mas não é bem assim. Né? Eu tenho que entender como cada um reage. Então, como que a Cicron reage quando ela está frustrada? Ela fica triste? Ela fica com aquele pensamento obsessivo de porque não sei o que, não fizeram o que eu queria, aquele senso de controle? Ela fica preocupada demais com o que vão pensar dela? Ela fica insegura, entendeu? Então, você vê, cada um vai reagir de uma forma. Então, quando a gente entra num conceito mais profundo e olha a pessoa, nós vamos ver que aquela crença que fez com que ela tenha essa confusão, esse senso de controle, de querer tudo do jeito dela, despertou um tipo de sentimento totalmente diferente de indivíduo para indivíduo. Eu acho engraçado que você fala, engraçado não, é importante, porque você sempre fala, a nossa formação, tanto do corpo físico quanto do rosto, inclusive você é mestre em fisiognomia facial, né? Mestre em linguagem não verbal, ela fala muito dos nossos padrões do inconsciente. Agora, olha que interessante. Da mesma forma como nós expressamos fisicamente aquilo que falamos do inconsciente, nós também expressamos geneticamente, através da epigenética, algum tipo de doença ou carga hereditária que pode estar ali marcada no gene. E aí, como que esse padrão pode interferir nessa carga genética de ela se expressar ou não? Então, por isso nós estamos falando da programação do ser humano. Quanto mais eu repito hábitos, mais eu estou mandando informações para os meus genes que eu estou gerando o quê? Vamos imaginar, para as pessoas entenderem, quando nós falamos em genes, vamos imaginar que o meu braço aqui ele é dividido por articulações, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui uma articulaçãozinha, 2, 3, 4, 5, 6. Os genes, eles vão imaginar que o nosso DNA, ele tem lá 20 mil divisões. Nessas 20, eu mostrei 8, acho aqui, né? Essas 20 mil divisões, cada uma dessas partes aqui, é um gene diferente, tá? E cada uma dessas vai ter a sua função. De acordo com a minha forma que eu fui programado, eu posso estar mantendo esses genes saudáveis, como eu posso estar mandando informações onde aquele bloco... caramba! Dentro do nosso DNA, os bloquinhos de base podem se separar. Quando o bloquinho de base se separa, é onde as enfermidades se desenvolvem. Mas o que gerou isso? Você vê, ele separou, mas o que gerou?
Será que foi só uma alimentação? Será que é um padrão de consciência? Então, lógico, existe todo um contexto, mas o principal é o meu vício comportamental, porque quanto mais eu reajo, mais os meus genes respondem, mais vicia ele a produzir um determinado tipo de proteína. Então, vamos imaginar assim, ó, o Leandro está mandando constantemente informações reativas de controle, de frustração, porque quer controlar as pessoas e não consegue. Então, aquela informação está indo. Isso é estressante, certo? Uhum. Se é estressante, ele vai começar a criar um vício de estresse crônico. E o que acontece com esse vício de estresse crônico, ou com esse estresse crônico? Ele começa a liberar um determinado tipo de substância que, como ele é constante, vai começar a se armazenar no citoplasma da célula. É como se os nossos genes vai produzir aquela química. Como eu uso demais, eu falo, deixa eu fazer estoque. Então eu vou o quê? Eu vou armazenar na prateleira para as pessoas saber, ó, aqui tem bastante dessa porque aqui vende mais. Então fica no citoplasma. Por isso que quando uma pessoa tem um padrão de consciência, é difícil sair dele, porque já tem um excesso. Então aquele excesso te mantém preso nesse próprio tipo de padrão, porque já existe uma química armazenada. Por isso também que se fala muito em... Uns falam em 21 dias, uns falam em 64 dias, que precisa de um tempo para ter uma transformação no país. Por quê? Porque existe química envolvida. Mental. Não é só reprogramação mental. Porque a reprogramação mental, você pode estimular um neurônio espelho. Então, a Chakron gostou de... Adorei Chakron. Chakron não. Eu vou já usar Chakron. É lindo. Chakron gostou de um determinado tipo de coisa que alguém falou, pum, ligou, me empolguei, vou fazer. Só que é espelho. Se eu não mudo de ambiente, aquilo vai ser um estímulo momentâneo. Eu tenho vontade, mas a química que eu tenho do meu vício anterior de comportamento que eu fui programado, ela ainda continua me mantendo naquela tendência que eu tinha anteriormente. Agora, se eu consigo mudar de ambiente, ter informações diferentes, o que vai acontecer? Aquele excesso de química que estava no citoplasma começa a ser eliminada. Por quê? Porque os nossos genes vão produzir uma química diferente aqui dentro e vai começar a pôr no balcão também. Só que isso não é do dia para a noite. Por isso que as pessoas vão num curso de expansão de consciência e tudo, ai, me transformei. Só que dá uma semana tá igual. Porque primeiro existiu uma informação, essa informação produziu química e a química te mantém na informação. Uhum. Entendeu? Por isso que depende de um tempo. Só que não é só um tempo. Depende de uma mudança total de ambiente, onde aquela informação tem que vir para mim constantemente. Agora, esse seu programa, por exemplo, é super importante para as pessoas. Por quê? Porque quanto mais a pessoa assiste um programa que tira limitações, um programa de expansão de consciência, que mostra que você pode mudar a sua vida, quanto mais ela assiste isso e sai do ambiente onde ela se sentia limitada, o que vai acontecer? Ela vai mudar a química dela. Então, o nosso DNA está em constante mutação. Se ele está em constante mutação, a nossa química está em constante mutação. Então, não significa que eu nasci doente, eu vou morrer doente. Não significa que eu nasci saudável, eu vou morrer saudável. Ou seja, se o pai de alguém ou mãe de alguém tem Alzheimer agora, significa que ela não vai expressar esse Alzheimer. Com certeza. Só que se ela manter o mesmo padrão comportamental do pai e da mãe, provavelmente vai. Por quê? Porque é a escola que ela teve. A escola que ela teve é o quê? Como meu pai tem de atitude, como são as atitudes da minha mãe, como são as atitudes do meio que eu vivo. Então é o que eu aprendi a ver. Como eu aprendi a ver o mundo assim, eu repito padrões. Se eu repito padrão, eu produzo químicas semelhantes. Então, os nossos padrões mentais de pensamento, de fala, geram reações químicas que tanto alteram as conexões neuronais como o próprio citoplasma da célula, e ela vai espelhar, ela vai refletir esses padrões de consciência. Isso. E aí o que tem que ser alterado é exatamente a forma como a pessoa pensa, como ela fala, e isso se dá através de uma imersão, seja pelo programa, seja pelo escutar terapias, escutar pessoas que falam palavras positivas. Na verdade, não é só falar palavras positivas, né? Porque às vezes você pode falar um monte de palavra positiva, mas a sua mente não fala o que a boca está falando, entendeu? Vamos, como que eu vou melhorar isso?
Mas mesmo se você mentir para você até acreditar, assim, que eu sempre falo, que às vezes quando você quer profetizar na sua vida, você quer fazer algo, e às vezes é difícil de você acreditar que aquilo vai acontecer, porque você não está vendo, você quer cocriar, você quer materializar. Então você começa a brincar como se aquilo já tivesse acontecendo, mas tem que ser uma brincadeira sutil, né? Porque às vezes se você nem mesmo acredita na sua mentira, vai mente até você se convencer. Depois que você convencer que é teu, é teu. Sim, é mais ou menos isso. Só que vamos ao termo-chave. Você sabe o que é realmente se convencer? Você sabe o que o organismo entende? O organismo, na verdade, não entende palavras. Ele reage a sentimento. Quando aquilo realmente fizer sentido, sentido para mim, eu sentir que aquilo é real, aquilo muda. Agora, enquanto aquilo é só falácia, mas a minha mente, a falácia dela é diferente, não tem transformação. Né? Mas está certo, você pode começar com uma mentirinha até que essa mentirinha se transforme em verdade. Né? Quantas mentiras nesse pouco período aí não se transformam em verdade, olhando o mundo atual? Mas... eu quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo. Beijo todo mundo. Pessoal, para vocês participarem do nosso grupo que vai ter sorteio especial, entra agora no @antesdomédico do Instagram, clica no link da bio e participa do grupo VIP, que é só lá quem estiver dentro do grupo que vai saber dos sorteios, poder fazer pergunta antecipada. Olha só, a Isa falando beijo, Isa, beijo para todo mundo lá da loja do Before the Doctor, Isa, Giovana, Andréia, Gabi que tá aqui comigo, a Cal Borghetti falou, doença maldita, espero que encontrem logo a cura. Tá. Como que um paciente pode encontrar cura pela visão da bioconexão e da biometafísica? Então, eu tenho alguns casos, sim, tá? Tem casos que a gente tem sucesso, tem casos que você não tem sucesso. Mas tem até uma história, foi um depoimento de uma aluna minha de Santos, que a mãe dela estava num estágio bem avançado. E nós começamos inicialmente com fitoterápico, porque, veja bem, nós somos uma trindade, tá? Nós somos consciência, nós somos energia e nós somos um corpo físico. Como que eu vou mudar um padrão de consciência de uma pessoa que já está com um problema mental, vamos pôr assim, né? Então, inicialmente, a gente entra com uma fórmula de acordo com o diagnóstico que é feito, porque é aquilo que eu falei, cada um reage de uma forma. Se eu vejo que dentro do padrão sindrômico, aquela pessoa desenvolveu um Alzheimer por excesso de pensamento obsessivo de alguma coisa, ou por tristeza excessiva, ou por insegurança excessiva, cada um vai ser um tratamento diferente, ele não é igual. Então, nesse caso dessa senhora, por exemplo, que é de Santos, nós começamos um tratamento que o dela nós vimos que realmente tinha muita energia do rim envolvida, porque a gente não pensa em Alzheimer com o nome da doença que o ocidental inventou para ganhar um best-seller, não é esse o objetivo. Nós pensamos em padrões sindrômicos. Então, tudo bem, tem o problema de memória, tem o esquecimento, tem a demência, mas o que está acompanhando isso? Junto disso está tendo muita dor articular, junto disso tem muita dor lombar, junto disso a minha mãe não consegue segurar a urina. Então eu já sei que todos esses sintomas têm relação com a energia do rim. Então eu não vou focar no problema mental. E eu sei que o rim também comanda, tem uma participação muito forte no mental. Quando nós tratamos o Yan do rim dela, porque ali foi Yan dos rins, o que aconteceu? Um dia ela voltou, porque tinha uma cuidadora, ela chegou, a mãe dela estava estendendo roupa no varal, porque ela estava acamada até antes disso. E falando que a enfermeira não cuidava dela nem nada, foi uma coisa bem legal. O nome dessa aluna até é Cristina, ninguém vai saber quem é, então eu falo aqui. Né? Muito bem. Então isso é um dos casos. Já tive outros, e tive casos também que não tiveram sucesso. Mas a questão é assim, não adianta só eu melhorar isso e não ter uma mudança de padrão de consciência. Aí eu vou ter que entrar com outro padrão, porque senão vai voltar tudo. Por que volta tudo? Porque eu continuo vendo o mundo da maneira que eu aprendi a ver. Então, o grande segredo de qualquer enfermidade, tá? É aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Se eu não aprender a ver diferente, eu vou sentir igual. Se eu sinto igual, a desarmonização energética vai ser igual. Se a desarmonização energética é igual, os genes associados também vão sofrer da mesma forma.
Por isso que, quem trabalha nessa área há muito tempo, seja holística ou seja até médica, você pode ver que você trata o paciente, ele fica bom, e é muito comum daqui a alguns meses ele voltar com o mesmo sintoma. Então, não adianta muitos criticarem, ele só age com remédio. Eu ajo com coisa natural. Beleza, você agiu no sintoma do mesmo jeito. Porque não adianta, sintoma vai sempre voltar. Tratamento não é cura. E um dos grandes detalhes que eu vejo, que eu falo muito até para os meus alunos, hoje tanto os terapeutas como a medicina estuda a doença, certo? Sim. E esse é um grande erro. Você tem que estudar a saúde, a como se manter saudável. E não só ficar falando de doença. Quanto mais eu falo de doença, mais medo você tem. Quanto mais medo eu tenho, mais informação ficou aqui. Quando eu pego algo e a informação vem, pronto, já se transformou em veneno. Então eu tenho que aprender a estudar a saúde e não só focar na doença, né? Tanto é que os orientais falavam, para você vencer a guerra, você tem que conhecer a si mesmo, conhecer o inimigo. Se eu conhecer só a mim, eu tenho 50%. Se eu conhecer só o inimigo, eu tenho 50%. Então, se eu conhecer a saúde e a doença, eu tenho probabilidade de 90% a 100%. Por isso que eu comecei o programa agradecendo a presença de todo mundo que participa, coloca o comentário, fala assim, estou muito feliz de estar assistindo esse programa. Cada convidado aqui vem, quando ele diz o sim para participar do Antes do Médico, para mim é uma grande satisfação. E eu sempre falo, todo o ecossistema do Before the Doctor foi elaborado exatamente para isso, para mostrar para você o problema, que esse sim é seu inimigo, a doença é seu inimigo. E como é que você pode tratar por uma nova visão? Seja cuidando do corpo físico, seja cuidando do corpo mental, seja cuidando do corpo espiritual. Entender principalmente que nós somos seres elétricos, energéticos, físicos antes de químico. Por isso que a base do ecossistema Before the Doctor é a gente trabalhar primeiro com a limpeza do terreno biológico, é desintoxicar, desinflamar, desparasitar, mas também mostrar que nós somos seres quânticos, nós somos seres que podemos nos conectar. Aliás, este é o futuro. O futuro é você saber que existe algo muito maior, muito superior do que apenas essa massa corpórea que lhe preenche. Seu coração, quando bate, manda uma frequência. A sua cabeça, quando pensa em alguma coisa, manda uma vibração. Então, é vibração com potência, você consegue colapsar. E a gente está aqui com esse mestre, exatamente falando que a energia é que está acima de tudo. E quanto mais você pensa, age, sente, como você falou, não é a fala, é o sentimento, é o que você dá a intenção à fala, aquilo que é importante para você, é o que vai alterar dentro do corpo. A gente vê vários casos de pessoas que são curadas porque passaram por uma imersão espiritual, ou passaram até por uma oração na igreja. Sim. E conseguiram ou tomaram um copo de água, né? Por quê? Ela acreditou. Então é aí que vem, né? O poder do quanto que você acredita na sua transformação. Agora, aí vem o outro ponto. O que faz você desacreditar? O que faz você nem acreditar, ser tão incrédulo? Volta aos pontos dos padrões mentais, daquilo que você foi. De como você foi programado. Então, todas as experiências que você teve, todo o conhecimento que você absorveu, te gerou muita dúvida, né? E quanto mais eu estou na dúvida, mais eu estou afastado de mim mesmo. Mas você acha que, de repente, esses fatores externos podem influenciar nessa decisão, por exemplo, de descobrirmos que somos seres energéticos, que temos intuição, que temos até uma determinada... Cada um tem um tipo de mediunidade. Que a gente sempre fala sobre o perigo do uso do flúor e o quanto que ele pode calcificar a pineal. E a pineal é uma glândula de conexão da alma. Então, se eu tenho uma pineal, por exemplo, muito calcificada, eu me torno um pouco mais incrédula em relação a esses fenômenos, tanto biofísicos ou até chamados paranormais. Vou chamar de paranormais, mas que na realidade é o que é uma grande verdade do ser humano. Então, você acha que esse uso de flúor, de produtos, pode interferir o meio interno? Então, na verdade, eu acho que o que mais influencia o meio interno é o excesso de informação que a pessoa tem. Porque, olha só, nós temos que entender realmente o que é espiritualidade, né? E não da forma que as pessoas aprenderam sobre espiritualidade.
Espiritualidade, na verdade, é quando você está num estado neutro. Quando você está num estado neutro de aceitação, para aceitar você tem que estar neutro. Quando você está neutro, você não sofre, você não julga, você não cai na dualidade. Quando você cai na dualidade, o que acontece? Vem todo julgamento. Isso te afasta da intuição, de tudo isso, da pineal, seja lá do que for. É lógico que 95% da humanidade foi condicionada a essa dualidade. Como ela foi condicionada a essa dualidade, tudo que ela pode consumir também acaba sendo um potencializador para ela se manter, vamos pôr entre aspas aí, na escuridão e na dor, né? Então, só que o grande ponto é, se eu consigo transcender a informação, consigo voltar, estar mais próximo possível da unidade, não dessa divisão criada por tanta informação, eu reajo muito menos. E como eu falei, o ser humano, a nossa química, na verdade, ela só funciona em função da nossa reação. Quer ver? Se eu falar aqui agora para vocês, vou falar algo bem legal, hein? Alguns não vão gostar. Já vou marcar para fazer um hashtag. Pede para eles colocarem um hashtag. Come merda que você se cura do câncer. Tem pesquisa. Tem inclusive implante, né? Implante fecal. Então, mas se você agora pegar, ir no vaso, fazer na mão e comer fresquinho, tem pesquisas mostrando que isso cura câncer. Uau! O que a sua mente falou? Primeiro vem pensar que fezes é algo para ser descartado. E é para ser descartado, é mentira o que eu falei. Só que veja bem, algumas pessoas aí reagiram. Falei, esse cara é louco! Como ele fala uma merda dessa? É merda, falei de merda, né? Então, só que o que acontece? Por que eu falei isso? Para vocês entenderem o que é reação. Uns reagiram dando risada, uns reagiram falando, esse cara é louco, só pode ser doente para falar uma coisa dessa num programa. Só que essa reação gerou química. Agora, quando essa reação é constante, passou a ser patológico. Reações instantâneas normal, isso é fisiológico. Só que quando eu fico, vamos dizer, teve pessoa que escutou, agora eu já falei que é uma brincadeira, mas quem escutou e ficou, não acredito que ele falou isso, não acredito que ele falou isso, não acredito que ele falou isso, e levar isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá puto da vida comigo, pronto, ela já começou a produzir um outro tipo de química. Porque inicialmente ligou um neurônio espelho, a pessoa uma riu, uma ficou nervosa, mas em outras não, ela começou a alimentar aquilo na imaginação, ou com tristeza, ou com raiva de mim, do que eu falei, e isso tá o quê? Modificando todo o sistema dela. Então o ser humano ele funciona em função de como você reage. Aí eu vou perguntar para você, como você está reagindo ao mundo? Como você reage ao seu relacionamento afetivo? Como você reage com as pessoas que você trabalha? Como você reage no trânsito todo dia? Como que você reage com o que você vai comer? Como que você reage? O que passa na sua mente? Pronto, esse é o segredo da transformação. Vou já fazer a pergunta da Isa. Vou pular aqui, porque a Giovana perguntou. Giovana Zanotti, beijo para você, Gi. É possível interpretar o Alzheimer como uma forma de desconexão familiar ou pessoal? Você lembra que você comentou que as pessoas que são muito frustradas no dia a dia acabam que o corpo precisa se desligar, porque é como se ele precisasse viver mais tempo e ele não quer essa acidez, esse azedume de uma pessoa mal-humorada. Existe alguma relação desse comportamento individual e também relação com o comportamento familiar para o aparecimento do Alzheimer? Então, veja bem, você falou um termo-chave. Eu não vou nem falar o familiar. O termo-chave se chama relacionamento, que é o que eu acabei de falar para vocês. Como você se relaciona com o mundo. Com o mundo pode ser família, pode ser com o que for. Só que olha só, o nosso organismo ele é tão inteligente que quanto mais frustração eu tenho, seja da família, seja do trabalho, seja da onde for, ele vai começar a gerar o quê? Ele vai começar a querer te proteger. Isso chama sistema reparador, ele quer te proteger. Então, para ele te proteger, ele acaba, deixa eu apagar todas essas memórias, porque a pessoa não consegue se desligar. Às vezes a pessoa tem frustração de 30, 40, 50 anos atrás e aquilo está todo dia na cabeça dela porque ela não consegue transcender aquilo. Tá? Então o seu organismo, como defesa, fala assim, opa, eu preciso desligar isso aqui, porque senão ela está sofrendo demais. E quando desliga, você vê a pessoa de Alzheimer, entre aspas, para quem convive, sofre, mas ela realmente, o sofrimento dela diminuiu muito. Então, e qual é o significado
para os familiares pela visão, tanto da bioconexão, pela linguagem não verbal, de pessoas que têm um Alzheimer e os familiares que estão ali, que cuidam diretamente dos doentes de Alzheimer. Como assim? Dos cuidadores? As pessoas que estão próximas, porque geralmente quem tem o diagnóstico de Alzheimer vai entrando para aquele declínio, fica uma pessoa específica, geralmente cai para uma pessoa cuidando, a carga maior de responsabilidade é para ela. A família toda está envolvida, mas sempre tem para alguém. Existe alguma conexão entre o doente e esse cuidador? Então, isso é algo muito... Uns vão falar que sim, uns vão falar que não, né? Uns vão falar que é karma, eu não, já vai sair fora da minha linha, porque eu defino isso de outras formas, mas eu vejo isso como escolha, né? Então pode ter um elo? Pode, uns vão se sentir responsáveis por, outros não vão se sentir responsáveis e vão deixar numa casa de repouso. Então isso é muito individual, porque nós vamos entrar de novo naquele ponto. Eu podia falar, é isso e pronto, mas não é, porque cada ser é único. A Isa está falando aqui, ó. Leandro, na metafísica diz que a pessoa que quer fugir da realidade, que ela não está mais suportando, acaba levantando o Alzheimer. O que você tem a dizer? É o que eu falei, né? O organismo é tão inteligente que o que ele faz? Ele fala, deixa eu apagar essa memória porque eu não estou suportando tudo isso que fica na minha mente. Então tem todo sentido, né? Ó, aqui não é Leandro Rec Gênio, não é Leandro Rec Gêmeo, é Leandro Rec Gênio. Já tô colocando aqui, ó. Gratidão, mestre, todo mundo mandando beijo. Rosane, fantástico, somos energia e conseguimos dar o direcionamento das nossas vidas lindamente, nosso controle, exatamente. Agora, vamos falar sobre a bioconexão. Então, a gente já falamos que a manifestação do Alzheimer, como qualquer outra doença neurodegenerativa, pode estar relacionada com algum desequilíbrio do rim, do elemento água. É rim e qual mais? Pode ser todos. Esse é o ponto. Porque o que vai definir, veja bem, não é que ele está relacionado, né? Aquele meu padrão de consciência gera em mim um estresse crônico que pode ser insegurança. Um estresse crônico que pode ser preocupação demais. Um estresse crônico que pode ser euforia, eu fico eufórico pelas coisas, que não sei o quê. Então, dependendo de como eu reajo, aquele padrão de consciência desarmoniza um determinado órgão, tá? Ou energia de um determinado órgão. Então, é aí que eu vou selecionar qual deles que eu vou tratar a nível energético. Mas vamos além, tá? Nós somos energia, entre aspas. Nós somos consciência. Consciência é bem mais sutil do que energia. A consciência direciona a energia. A energia materializa as coisas, né? Então, é a consciência que é o grande ponto. A energia ela é um pouco mais densa, né? Você vê, todo padrão de consciência vai equilibrar, ou manter equilibrado ou desestabilizar a sua energia, né? E a sua energia é o que vai somatizar algo no corpo físico. Como que você trata um paciente que tem diagnóstico de Alzheimer? Como é que é o tratamento de Leandro Rec Gêmeo? Então, na primeira etapa, eu vou fazer todo esse diagnóstico energético, tá? Então, para quê? Para entrar no caminho do meio. Porque, como eu falei, nós somos consciência, energia e matéria. Quando eu entro no caminho do meio, eu abro uma porta entre matéria e consciência. Então, quando aquela pessoa vê, o nosso corpo sentiu uma melhora no físico, então a mente começa a acreditar. Então, pelo energético, eu dou segurança para a consciência. Quando ela passa a acreditar, ela passa a sentir diferente. Se ela passa a sentir diferente, o próprio organismo começa uma transformação. Agora, eu preciso manter ela nesse padrão de consciência. É aí que entra a bioconexão. Então, a primeira etapa vai ser, sim, eu vou utilizar alguns fitos. Eu costumo também fazer desintoxicação antes, eu costumo fazer isso é normal, sempre fiz isso daí, né? Desparasitação também faço, só que mais no conceito de medicina oriental, né? Hoje existem fórmulas diferentes aí que o pessoal usa, mas eu costumo usar mais do conceito oriental mesmo. Então ali você prepara toda a pessoa para que ela sinta uma diferença física, para que ela acredite. Porque você sabe o que é crença? Se eu pôr o sinônimo do que é crença?
Crença é aquilo que você falou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso que é correto, Então, pela minha vivência de vida. Perfeito. Então, crença é sinônimo de acreditar. Tá. Se eu acredito, eu Funciona. boto energia. Tá. Se eu não acredito, eu não boto energia. Vamos dizer, se a Cicron acredita no programa dela, que ela queria ter, eu acredito, então eu vou ir atrás. Ela botou energia, quando ela botou energia, ele aconteceu. No corpo é a mesma coisa. Quando eu acredito só em doença, eu gero uma energia de doença. Quando eu acredito, então por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa crença, com o que nós acreditamos, com o que nós estamos absorvendo, porque é isso que vai gerar a reação que vai influenciar na sua energia e no seu físico. Tá? Então sempre isso, o que eu acredito, que é minha crença, eu boto energia. Se eu boto energia, aquilo acontece. O paciente que entra em contato com você para fazer atendimento, primeiro, pode fazer à distância? Você atende à distância? Não, a consulta sim. Né? Consulta, indicação de fita, essas coisas, dá para fazer. Né? Porque o acompanhamento, ainda mais se for no parte inicial. Porque a minha dúvida é, sim. Pacientes que já estão num grau médio para avançado de Alzheimer, eles conseguem? Porque como é que ele vai fazer um tratamento você levando essa expansão de consciência? Então, ali na hora, às vezes ele vai nem prestar atenção. Não presta. Por isso que a principal etapa do primeiro encontro, ou mesmo sendo online, sempre vai ter a pessoa que está cuidando. E aquela pessoa vai estar percebendo os sintomas secundários, né? O que são os sintomas secundários? Que é aquilo que eu falei, pode ser dor articular, pode ser vai muita dor de cabeça que ela tem aqui, reclama, às vezes fica com a mão nos olhos porque dói demais. Então, dependendo dos sintomas secundários, eu vou direcionar um sistema de tratamento diferenciado, não é igual. Não é igual. Mesmo paciente com grau avançado? Também, porque você vai ver o que ele está... Quem convive junto percebe as reclamações ou... Sabe diagnósticos prévios antes do surgimento do Alzheimer, por exemplo? Também, o que sentia antes. Então, nessa conversa que nós vamos conseguindo criar uma estratégia terapêutica, que não significa que essa estratégia vai ser a que vai se manter. Porque nós podemos perceber que essa estratégia, não está dando resultado. Tem algo errado no que eu captei de informação. A informação não foi passada de maneira correta. Então, aí você vai ajustando até que você vê, está tendo melhora em sintomas. Se começou a ter melhora em sintomas, vai ser comum, às vezes, ter uma melhora na memória também. Então, paciente que não aceita essa visão energética ou essa visão biofísica do ser humano, você nem atende? Na verdade, eu atendo quem me procura. Eu não procuro ninguém para ser atendido. Entendeu? Eu não vou atrás, acredito ou não. Então, na verdade, sendo bem sincero, eu não estou nem um pouco preocupado com quem acredita ou não acredita em mim. Quem chegar a mim e fizer o que eu falo costuma ter bastante sucesso em várias coisas, né? Não só em Alzheimer. Como eu falei, eu tive sucesso e também tive situações que eu não tive sucesso. Então é normal, nós não temos controle do que vai acontecer. Nós temos conceitos, nós aplicamos conceitos e vamos monitorando resultados. Se o resultado está sendo auspicioso, está sendo legal, vamos focar aqui que está dando certo. Né? Agora, se você vê, não está dando certo, tentei isso, tentei aquilo, não deu, fala, desculpa, mas infelizmente não vou poder te ajudar. A Gabi está perguntando que essa abordagem da bioconexão, ela parece bem diferente. Ela é científica ou uma questão mais espiritual? Então, depende do que é conceito científico e conceito espiritual. Vamos definir. Né? Porque, na verdade, qualquer conceito científico é mutável. Quantas pesquisas científicas que eram verdade hoje não é mais? E quantas hoje são verdade, daqui 5, 6, 7 anos já não vai ser mais também. Então nós temos que tomar cuidado. A bioconexão, ela trabalha num padrão consciencial. Então, é uma mudança de padrão de consciência. Só que veja bem, nós temos que entender que eu não posso nem separar consciência, nem energia, nem corpo. Um dos problemas é que as pessoas separam, ou só trata a energia, que é o caso da medicina oriental, ela trata a energia. Ou trata só o corpo, que é o caso da medicina moderna. Ou é só consciência, que é o caso, mais das áreas espirituais, né? Vamos por assim. Só que não dá para separar
Por exemplo, se a gente falar sobre Alzheimer, quer ver algo que dá muito efeito em tratamento? Levar a pessoa para fazer exercício. Por quê? Quando você leva essa pessoa para fazer alguma atividade física, você começa a gerar neuroplasticidade. Porque olha que louco, os antigos falavam assim, né? Todo órgão que não é usado perde sua função. Isso em tudo, viu? Homens também, presta atenção. Se não usa, perde a função. Né? Então, muito bem. Quando a sua mente... É até legal falar disso, porque veio outro insight. Você vê que agora as pessoas estão muito viciadas em inteligência artificial. Não criam mais textos, não param mais para pensar. O que eu estou causando nisso? Que informação eu estou mandando para aqueles neurônios que deveriam estar ativos? Eu estou desativando. Então existe uma... Escreve o que eu estou falando, hein, povo que está viciado aí, ó. Isso é uma grande tendência a Alzheimer, porque eu estou tirando estímulos. Quando você faz uma atividade física, você começa a estimular regiões do seu encéfalo que começa a gerar neuroplasticidade. Tem até uma pesquisa de uma criança que perdeu metade do encéfalo. E começaram a fazer atividades, praticamente toda a parte inferior motora voltou a ser ligada de novo. Né? Então, tudo que não é estimulado perde a função. Se perde a função, vai ter desligamento no seu encéfalo. Tá? Eu quero voltar para falar um pouco sobre a linguagem não verbal, principalmente sobre a fisiognomia. Para quem nunca escutou falar o que é fisiognomia, o que é a fisiognomia? Na verdade, eu não gosto muito do termo fisiognomonia. Eu uso mais biometafísica facial. Por quê? Porque a maioria dos livros que existem, eu aprendi de mestre para discípulo, isso daí, eu não aprendi por livro. E as pessoas leem o livro e começam a fazer uma linguagem fixa. Por isso que eu não gosto muito de utilizar esse termo. A biometafísica facial é o quê? Você vai juntar toda a informação que está aqui no rosto, porque é a mesma coisa. O rosto e o corpo, ele vai reagir de acordo com o quê? Os neurônios ali, as regiões encefálicas que estão sendo ligadas. Então vamos pensar, uma pessoa que constantemente está triste. Quando você está triste por alguns momentos, o que acontece na sua sobrancelha? Vocês já perceberam? Como é que é uma pessoa triste? A sobrancelha não dá uma caidinha assim, ó? Não dá? Dá. Agora vamos lá. Por que o corpo, a musculatura que tem que manter essa sobrancelha mais alta, entrou numa depressão? Por causa de um sentimento. Então mostra que sentimentos influenciam determinadas partes do nosso encéfalo que tem relação com a musculatura. Então, quando eu entendo o que o corpo está mostrando, eu sei exatamente como que o seu encéfalo está funcionando, como a sua mente está funcionando, o que está mais ligado ali. Uma pessoa muito nervosa vai começar a desenvolver marcas aqui centrais. Por quê? Porque aquilo é constante. Aquela determinada região do cérebro está sendo estimulada o tempo inteiro, ela tem uma relação muscular que contrai aqui essa musculatura, né, piramidal, se eu não me engano, esqueci o nome aqui, e o que acontece? Vai fechando. Então eu já sei que aquela pessoa tem uma tendência muito nervosa. Eu sei que você falou que todos os órgãos podem gerar uma disfunção a qualquer doença, principalmente neurodegenerativas, mas que tem uma tensão um pouquinho maior com o meridiano da água, o meridiano do rim. Do rim, principalmente. Tem algum ponto no rosto de observação que pode levar a ter uma tendência maior no rim? Então, veja bem, rim, ele está relacionado a que tipo de sentimento? Insegurança. Medos, né? Também a parte financeira também está relacionada à parte financeira? Na verdade, tá. Né, porque o que acontece? O financeiro te gera insegurança. Sim. Né? Então, na verdade, é insegurança. Mas também tem uma relação com ancestrais. Por quê? Porque o rim tem lá, é ele que é responsável pela fertilidade. Então, tem lá o rim yin, o rim yang. Então, ele tem uma relação com ancestrais, tem uma relação com investimento. Por quê? Ele gera uma vida. Por que falam que o rim está relacionado com financeiro? O que é um filho? Ele é um investimento, entendeu? E depende da energia dos rins para você ter aquele filho, que você vai investir nele até ele poder se virar sozinho. Por isso que existe uma relação, de falar com o financeiro, mas é mais a relação ancestrais, filhos, né?
E como ele é um investimento, o investimento também gera insegurança, né? Mas você pode ver o quê? Uma desarmonia renal, às vezes bolsas na região aqui dos olhos, né? Você vai ver uma pessoa muito insegura, um pouco fechada demais, com medo de avançar, né? Então você vai vendo pelo corpo dela algumas coisas que realmente você mostra, a pessoa tem muito medo de alguma coisa. A gente vai fazer um programa só falando sobre fisiognomia, vai ter workshop no Before the Doctor, mas o Leandro está fazendo um simpósio, que é o primeiro simpósio de biometafísica e bioconexão, Saúde. é isso? É biometafísica e saúde. Fala pra gente, como é que vai ser esse simpósio? Vai ser dia 16 e 17 de agosto agora, de 2025. Isso. Serão 2 dias. 2 dias. Vão estar participando lá 15 palestrantes de várias áreas, inclusive o Rodrigo, que esteve aqui semana passada, ele também vai estar palestrando lá. São 15 pessoas assim, ó, top. Então é muita informação de expansão de... Quando eu falo expansão de consciência, pessoal, é assim, eu quero que vocês entendam que nós não temos que focar na doença. Nós temos que focar em se manter saudáveis. Isso é super importante. Essa é a chave de uma verdadeira transformação, tá? Então, todos os palestrantes, eles vão estar levando temas para você despertar, para você realmente transformar. Então, você que tem problema de relacionamento, você que tem algum problema de saúde, você que é um aficionado por esse meio, quer aprender mais, é uma super oportunidade, porque lá você vai estar recebendo informações de grandes nomes, de grandes autoridades. Então, vai ser dia 15 e 16 de agosto, tá? Vocês podem entrar no site simpósiobiometafísica.com.br, ó, tá aí na tela, simpósiobiometafísica.com.br, ou me chamar no WhatsApp, que eu passo todas as informações, posso mandar o link, e ele vai ser tanto presencial como online. Então é imperdível. Então é lógico que eu gosto do presencial, mas quem está longe não pode. O presencial nós podemos ter essa troca, esse abraço, né? Tá realmente olhando o olho no olho, assim, que acho que para mim isso é super importante. E para você que é profissional da saúde, ou como o mesmo Leandro falou, aficionado, ama fazer e estudar sobre esse assunto, assim como eu, que comecei lá atrás como uma curiosa e saí da advocacia e hoje estou aqui trabalhando na área da saúde integrativa. A sua participação em eventos como esse é assim, muito importante. Porque é assim que a gente faz essa egrégora ficar maior. A gente levar para o mundo essa informação e é a partir da sua participação. Então, acesse o link e a gente vai ter um sorteio para quem está no grupo VIP. Eu vou pedir para vocês colocarem assim, ó, #EuAmoLeandro. Não, legal. Então, quem escrever #EuAmoLeandro até às 17 horas, quando for 17 horas em ponto, a gente vai fazer a contagem. Isa, beijo para você que faz sempre, junto com a Giovana, fazem os sorteios. #EuAmoLeandro, coloca aqui no chat até às 17 horas. Quem escrever vai participar, primeiro, do sorteio de um livro de biometafísica. Coloca pra gente, Youssef. Olha só, esse livro foi o início de tudo na minha vida. Comecei com esse livro. Dr. Leandro vai estar sorteando. Hoje você vai receber, a ganhadora ou o ganhador vai receber um livro de biometafísica. Segundo lugar, a gente vai ter uma avaliação com o doutor, que o programa Antes do Médico está pagando. Uma avaliação com o Dr. Leandro Reck Gêmeo. Gente... Vai ser lá no Before the que Doctor. Que presente, né? Hein? Lá no Before the Doctor. E se for fora? E se não for de São Paulo? Daí vai ser online. Se estiver em São Paulo, a avaliação vai ser lá no Before the Doctor. Eu vou amar receber você, ganhador, ganhadora. E no terceiro lugar, você vai ter 50% de desconto na compra de um ingresso para você participar do simpósio. Gente, que coisa maravilhosa que é isso, né? Ó, seguinte, você vai escrever agora a #EuAmoLeandro aqui no chat do programa, desse vídeo, até às 17 horas. E eu quero falar para você que também está buscando por muito conhecimento. Existe agora um mestrado. Você já ouviu falar sobre o mestrado de Ciências Quânticas? Ele é promovido pelo Instituto Fernanda Ben. E esse mestrado é extremamente inovador. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Então, você já imaginou fazer parte de um mestrado internacional com 720 horas de puro conhecimento transformador
e ainda viver uma imersão presencial na Índia, ao lado do próprio professor Amit Goswami. Esse não é apenas um mestrado, é uma jornada profunda de expansão de consciência baseada na física quântica, na biofísica, na espiritualidade, medicina integrativa e no despertar do seu eu. Você vai aprender diretamente com Amit Goswami e um time de mestres renomados aqui no Brasil e no mundo. É uma oportunidade única e talvez a última de aprender diretamente com um físico que revolucionou a forma como entendemos o universo e a consciência. E esse mestrado, minha gente, tem uma abordagem multidisciplinar com mais de 30 módulos. Acesse agora @Instituto Fernanda Bem e lá você vai conseguir ter a grade de todos os temas, e ele é um curso voltado para quem quer muito além das terapias convencionais. Terapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, professores, pesquisadores, astrólogos, consteladores e você que busca despertar unindo ciência e espiritualidade. Entre agora, @Instituto Fernanda Bem e você vai participar de tudo. Ai, quero mais 50 horas aqui para fazer um mega curso com o Dr. Leandro Reck Gêmeo. Gostaria que você entregasse uma mensagem antes de a gente encerrar para as pessoas que estão assistindo o programa, através da sua experiência de vida, com tudo que você já aprendeu, desaprendeu, reaprendeu, como você trata os pacientes hoje. Quem está com o diagnóstico de Alzheimer, seja ele precoce ou já há muito tempo, qual a mensagem que você tem para esse paciente? Então, na verdade, aquilo que eu vou falar de novo, né? Eu acho que o que você precisa mais fazer por você é perceber o diálogo da sua mente, perceber como que você está reagindo a todos os ambientes que você está, tá? Então, como que você reage ao seu relacionamento afetivo, ao seu trabalho, ao trânsito, aonde você estiver. Começa a perceber o que a sua mente está falando, porque, como o nome diz, a mente mente. E às vezes você está reagindo de forma totalmente hostil contra si mesmo. E quanto mais você reage de forma hostil contra si mesmo, pensando que está se defendendo, ou que está sendo certo em alguma coisa, mais você está se autoflagelando, tá? Então perceba o diálogo da mente. Se você quer uma mudança, mude de ambiente, não deixa as coisas demorarem, viu que a coisa está ruim, já toma uma decisão rápida, tá? Então observa o que a sua mente está falando e evita cair no engano da sua própria mente. Esse é o ponto chave do cultivo interno. Muito lindo. Olha, eu preciso só dizer, gente, por uma questão técnica do YouTube, a gente está tirando os prints, mas para a gente conseguir contar os comentários tem que ser quando a gente encerra a live. Peço desculpa. Então, você que participa do nosso grupo VIP, não está no grupo VIP? Entra agora, @Antes do Médico, e lá tem o link da bio, participar do grupo VIP, e lá você fica sabendo de tudo com antecedência, a gente fica assim coladinho, eu e você. E aí, para a gente poder calcular o nome das pessoas, o programa tem que estar gravado. Os comentários feitos ao vivo, eles são perdidos, minha gente. Eu peço desculpa, é uma questão do YouTube. Eu vou pedir para vocês colocarem assim que a gente encerrar a live, e aí fica o comentário lá, #EuAmoLeandro, porque eu também amo muito você. E agora é a hora final da profecia, porque eu vou dizer para você, hoje esse programa tá espiritual demais, tá aquilo que eu amo, é aquilo que eu vim fazer aqui na Terra, para mostrar para você que existe sim um novo caminho, minha gente. Eu vejo assim, sabe, uma grande nave espacial, todos vocês embarcando nela, e lá a gente descobrindo inúmeras pessoas, inúmeros conhecimentos. E ao mesmo tempo que a gente sabe de tudo, a gente simplesmente decide não saber de nada. Porque é isso que faz você gerar a sua expansão. Respira e solta. Quando você respira, você traz para dentro do seu ser toda essa informação. E de repente você solta isso como dizendo, ok, só tenho quando é preciso. E eu faço essa profecia na sua vida. O Alzheimer tem fim, porque você acredita. Nós vamos alterar esse padrão mental. E é possível viver com prosperidade, com alegria, com glória. E este programa nasceu para você que busca essa diferença. Muito obrigada pela sua participação. Leandro,
Obrigada por você estar aqui, meu grande mestre, meu irmão, todos vocês que comentaram, eu agradeço infinitamente a presença de vocês. E nós estamos sempre juntinhos, toda sexta-feira, ao vivo, aqui no @Antes do Médico. Beijo pra você, muito obrigada! Um poder sem igual, somos luz divina, energia vital. Cicron é o caminho, o começo e o fim, co-criando sonhos, tudo